Carlo? Aqui é a Luciana Vergueiro, tá lembrando de mim? A professora de dança aqui do Brasil, é. Luciana? Mas que prazer receber uma ligação sua às 4h30 da manhã. Ai, me desculpa, Carla, eu esqueci da diferença de fuso horário, mas é que eu tô louca atrás de uma ajuda. Bem, vamos lá. Já estou um pouquinho mais acordado agora. O que está acontecendo, Lu? É o seguinte, eu fechei um contrato com uma agência internacional de dança para uma apresentação. Uma espécie de abertura de uns jogos esportivos. É um evento grande, muitos países vão participar. E eu assinei esse contrato para bolar uma coreografia para a abertura dos jogos, para mostrar um pouco da cultura brasileira. Luciana, eu sei que eu me destaquei nas aulas e tudo, mas você há de convir que a minha forma física não permite que eu participe de uma apresentação tão importante assim, né? Não é pra dançar, Carlo. Eu liguei porque eu tô com um problema na coreografia e a sua matemática pode me ajudar. Mesmo você estando aí na Rússia, eu acho que dá pra você me dar uma mãozinha. Entendi. Bem, vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que fazer uma coisa importante. Se livrar desses telefones, né? Que tal eu te chamar pelo bate-papo depois que eu tomar um banho e um café bem forte? Combinado, então. Até mais. E aí, Luciana, agora eu tô bem mais acordado. Vamos lá. Para começar, preciso que você me descreva a figura que você quer compor na coreografia e quantos dançarinos estão envolvidos. Bem, eu tô trabalhando com 8 bailarinos. Durante a coreografia, cada um carrega um pedaço de madeira com uma parte da bandeira do Brasil. Algo mais ou menos assim. Os 8 dançarinos ficam dispostos em 2 fileiras de 4 pessoas. Cada vez que eu aciono um apito, cada dançarino sai do seu lugar e vai para outro lugar combinado previamente seguindo uma ordem. Por exemplo, depois do primeiro apito, os bailarinos se movem e a bandeira fica com essa nova configuração. O pedaço que estava na posição 1 vai para a posição 4. O que estava na posição 2 vai para a posição 8. O que estava na 3 vai para a posição 5. O 4 vai para a 3. O 5 vai para 7, o 6 para 1, o 7 para 6 e, por fim, o 8 vai para a posição 2. Essa é a movimentação padrão. A ideia é que as mudanças de posições sigam sempre essa ordem. Muito bem, Luciana. Acho que deu para compreender bem a estratégia que você vai utilizar. Tomando por base a bandeira que você me mostrou, eu fiz um pequeno esquema aqui no meu bloco de anotações. Olha só. Cada um dos lugares em que vai haver um bailarino corresponde a um pedaço da bandeira. Os pedaços estão numerados de 1 a 8. Foi exatamente de onde eu parti. Na verdade, eu já tinha visto uma coreografia parecida na abertura de uma Olimpíada, não lembro qual. O que eu percebi é que, apesar das trocas parecerem aleatórias, a imagem sempre se formava de novo depois de algumas repetições. Aí eu pensei em ver se eu conseguia fazer isso também. Certo. E a figura tem que se formar novamente, é isso? Isso mesmo, Carlo. Olha, eu percebi que a cada 6 embaralhadas, a figura volta à posição inicial. Mas eu tenho que saber por que isso acontece desse jeito, né? Como é que funciona? Pode ser que eu ainda queira inventar outro padrão. Tá, para começar, deixa eu te dizer uma coisa. Essa sistemática que você criou para o embaralhamento dos pedaços da figura nada mais é do que uma permutação. Mas qualquer que seja a regra para a troca de posições, a bandeira sempre volta a se formar? Sim, você pode inventar a regra que quiser, mas vamos começar analisando essa regra que você me mostrou. A gente vai executando as trocas de posição até os pedaços voltarem para as posições originais. Assim, você já vai ter a resposta que precisa e vai poder aplicar os mesmos princípios para obter qualquer outro padrão. A gente tem aqui a figura original. Vamos embaralhar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes. Pronto, a figura voltou a ser aquela que a gente tinha originalmente. Exatamente o que aconteceu quando a gente ensaiou pela primeira vez. Isso, 6 embaralhadas e terá sua figura de volta. Mas veja, dentro desse exercício de embaralhar, a gente tem um fenômeno interessante. Vamos observar primeiramente o pedaço A. Repetindo seu esquema 6 vezes, o pedaço A percorre as posições 1, 4, 3, 5, 7, 6 e aí ele volta para a posição 1.
O mesmo vai acontecer com o pedaço C. E também com os pedaços D, E, F e G. Ah, mas pelo que você está falando, os pedaços B e H ficam fora disso. Por quê? Muito bem observado. Esses pedaços obedecem a outro percurso. Os pedaços B e H apenas trocam de posição entre si. O B, que inicialmente estava na posição 2, vai para a posição 8 e depois volta para a posição 2. O inverso acontece com o H. Quer dizer que eu, na verdade, criei duas regras para a movimentação dos pedaços? É isso mesmo, Luciana. As regras que você criou determinam o que nós, matemáticos, chamamos de ciclos. O jeito mais comum de representar os ciclos é esse. Veja, se a gente pensar no pedaço A, vamos ter o ciclo 1, 4, 3, 5, 7 e 6. O mesmo vai ser feito para as outras letras. Só a posição dos numerais vai se alterando de forma cíclica. No caso dos pedaços B e H, a gente vai ter um ciclo mais curto, com as posições 2 e 8. Os ciclos de A até G são equivalentes entre si, assim como os ciclos de B e H são equivalentes entre si. Dessa forma, a gente pode usar a seguinte notação para representar a permutação. Abre parênteses, 1, 4, 3, 5, 7 e 6, fecha parênteses. Abre parênteses, 2 e 8, fecha parênteses. Os números vão invertendo as posições e formando novas ordenações. Muito legal! Mas esses ciclos me ajudam a saber quando é que a bandeira vai se formar novamente? Eles não só ajudam, eles são essenciais, Luciana. Através deles, a gente pode descobrir qual o número de embaralhadas necessárias. Observe, os pedaços do ciclo 6 voltam para as posições originais na sexta embaralhada, na 12ª, na 18ª e assim por diante. Agora observe os pedaços do ciclo 2. Vão voltar para as posições originais na segunda embaralhada, depois na quarta, na sexta, na 8ª e assim por diante. Os ciclos voltam às posições originais em intervalos constantes, seguindo o número de elementos que eles possuem, é isso? Exatamente. A cada 6 embaralhadas, o ciclo do conjunto A volta para a posição original e a cada 2 embaralhadas, o ciclo do conjunto B volta à posição original. Então, a gente pode procurar nesse esquema de repetição o momento em que todos os pedaços voltam juntos às suas posições originais. E como é que a gente faz isso? Bem, deu para perceber que a figura volta à posição inicial sempre em um número múltiplo ao número de posições desse ciclo. A primeira vez que a figura se recompõe, isto é, que todos os pedaços voltam juntos à posição original, é no mínimo múltiplo comum entre os números de posições dos dois ciclos. Então deixa eu ver se eu entendi. Eu vou usar uma outra possibilidade de embaralhamento com esse outro esquema. O pedaço da posição 1 vai para a posição 3, o 2 para 6, o 3 para 4, o 4 para 1, o 5 para 2, o 6 para 7, o 7 para 8 e o 8 para a posição 5. Nesse caso, a gente teria a seguinte configuração. Os pedaços A, C e D percorrem o ciclo 1, o 3 e o 4. Já os pedaços B, E, F, G e H percorrem o ciclo 2, 6, 7, 8 e 5, ou escrevendo na notação de ciclos. Vamos ver. O primeiro ciclo tem 3 elementos e o segundo tem 5. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses números é 15. Ou seja, os pedaços voltam à posição original juntos a cada 15 embaralhadas. É isso aí, Luciana. Você já entendeu muito bem o funcionamento da permutação e as regras de embaralhamento. Poxa, Carlos, também, quem é que ia ficar sem entender com um professor como você, um matemático de primeira que sabe tudo dessa tal regra do embaralhamento? Bom, acho que a gente vai ter que se despedir. Eu preciso acabar minha coreografia. E muito obrigado pela ajuda, hein? Por nada, Luciana. Espero falar com você mais vezes. Agora eu acho que eu vou botar o meu sono em dia. Se bem que daqui a pouco o meu despertador já vai tocar. Tchau.